Existe um grande clube, mas... Oi, pessoas, bem-vindos novamente. Em breve a gente começa a aula. Então, pessoal, vou dar um prazinho de 10 minutos para vocês finalizarem a atividade. Quem ainda não finalizou. Então, eu repito, dentro de 10 minutos, aliás, 9 minutos, eu quero as atividades depositadas no meu e-mail, porque aí eu começarei a correção do exercício. Eu creio que na aula passada, mais no tempo da merenda, e agora nesses 10 minutos, dá para terminar a atividade. Professor, depois você olha se chegou fazendo favor, te vinhei. É quem é que está falando? Gabriel. Ah, sim. Deixe-me conferir. Professor, vou te ver agora. Marca aí. Certo. Gente, se eu abrir o meu e-mail, o tanto de e-mail que eu tenho de aluno com trabalho para eu receber e corrigir, vocês não têm noção. Recebi sim, ó. Deixa eu ver, Gabriel Amaral.
Claro, você não pagou sua conta. Não, isso é Alice. Uai, professor, tem que pagar as contas, ó. Professor, seu nome vai ficar sujo, hein? Gente, vocês não sabem de uma coisa? Eu sou muito desligado. Todo mês eu esqueço de pagar a conta. Eu já tentei fazer um débito automático para não ter que fazer isso. Vou até anotar aqui. Minha conta venceu dia 15. Hoje já são 3. Se eu não deixar escrito, eu esqueço. Deixa eu ver mais aqui. Então, Gabriel, Isabela, Alice, Flavinho. Não, aqui, dessa turma aqui, eu recebi desses alunos, então. Matheus, Vitor, Bruna, Larissa, Letícia. Não, Letícia é do LinkedIn. Não sei como as pessoas acham a gente no LinkedIn e pedem para adicionar. Vocês têm um LinkedIn, gente? Não trabalho. É importantíssimo fazer um LinkedIn para vocês. LinkedIn é como se fosse um Facebook, porém para trabalho, né? Para vínculos de trabalho. As pessoas hoje em dia arrumam trabalho pelo LinkedIn, porque ali no LinkedIn você pode indicar as pessoas, né? Fazer depoimentos sobre a pessoa, indicando as qualidades daquela pessoa. Então, por exemplo, sou Gabriel Amaral, já estudei com o Vitor Ângelo no ensino médio, ele é um aluno dedicado, centrado, não sei o que, seria um excelente profissional para lidar com tais e tais situações. Aquilo fica no seu perfil, então um empresário que quiser contratar você vai olhar essas características. Mas eu tenho o LinkedIn, mas o meu está desatualizado, há muito tempo que eu não atualizo. Mas esses dias atrás, um aluno pediu que eu fizesse uma indicação dele, porque ele é meu aluno, e aí eu indiquei para um trabalho, né? Fiz um texto e ele apresentou na empresa, no processo seletivo, né? É claro que vocês são muito novos ainda, não pensam ainda em entrar no mercado de trabalho, mas a partir do momento em que vocês se formarem, né? Aqueles que não ingressarem diretamente no ensino superior, ou quem ingressar e quiser conciliar com o trabalho, é importante ter o LinkedIn. E esse aluno aí que você indicou passou, professor? Ou não? Ou você não sabe? Ele participou de um processo seletivo, ele tem 15 anos, mas é muito inteligente, mas muito mesmo. E ele concorreu com pessoas adultas. Então, ele não passou no teste, não por conta de não ter capacidade, mas é porque ele é de menor, né? Quer dizer, a partir dos 16, eu acho que pode trabalhar, mas ele tem 15. Agora, ele fez um outro, nesse outro ele conseguiu. Porque aí ele mencionou na entrevista que ele desenvolve um trabalho comigo, né? Inclusive, você, Gabriel, não quis participar do meu livro, né? Que vai sair agora, no mês de maio, abril, maio, né? E ele mencionou esse livro e também um vídeo que eles fizeram para apresentar num evento científico, né, de engenharia comigo. E essas situações foram capitais, né? Ele utilizou isso como capital para se diferenciar no processo seletivo. Isso é muito importante. Participar de de todos os eventos, né? De congressos, palestras, grupos de estudo, o que quer que seja, porque hoje o mercado de trabalho está extremamente concorrido. Então, qualquer diferencial que você tiver conta como ativo para você, né, nessa disputa. É porque você não me mandou a sua redação. Tipo assim, eu não te mandei, mas é porque eu pensei que eu não era isso tudo. Aí eu não, sei lá, não quis, entendeu? Eu não acho que eu sou tão bom assim, eu só escrevi. Ué, mas Aí não ia conseguir fazer outra. era para fazer aquela mesma, né?
Era para ser aquela mesma, mas aí eu já mandei para a editora, né? Eles já estão em processo de finalização. De qualquer forma, então, é importante ter o LinkedIn, ainda que você não tenha o objetivo de trabalhar agora, né? Porque conciliar o terceiro ano com o trabalho é muito complicado. Por falar em trabalho, vamos acelerar aí, gente. Raimundo, Sim, Amanda. você pode conferir se chegou no seu e-mail, por favor? Deixa eu me ver aqui. Sim, chegou. Vê se o meu chegou aí, Raimundo. Eu tenho que sair daqui, gente, e pagar essa conta hoje mesmo. Chegou. Não sei se o dia de vocês é assim, mas o meu dia trabalhando com ensino remoto parece que rende menos. Era para render mais, Não, né? com certeza, professor, com certeza. Para mim, pelo menos estudando também, parece que o dia passa em 1 hora, né? Não tem nem 24 horas, é uma E é hora só. engraçado que a gente não tem o trabalho de sair, né, de casa, se deslocar, mas mesmo assim, parece que o dia termina, parece que eu não fiz nada. Não, professor, tem hora que eu Verdade. vejo uma aula, parece que passou 4 horas, a aula não passou. É mesmo, Arthur? Então, no seu caso, é o contrário? Não, professor, a aula de biologia demorou 4 horas para acabar. Depende de você gostar ou não de uma matéria, né? Eu acho que depende muito. Se você gosta ou não de uma disciplina, né? Aquelas disciplinas cujo conteúdo a gente entende, a gente tende a nem perceber o tempo passar. Que nem a aula do meu amigo Raimundo passa rapidona, né? Nem percebo. Ah, obrigado. A aula passa vapt-vupt mesmo. E olha que eu dou muita aula, agora à tarde tem que dar mais aula. Não dá tempo nem de cuidar da aparência, nem de pagar as contas. Gente, já podemos corrigir? Todos já enviaram? Corrige lá. Anda, Arthur. Professor, já fiz. Já te enviei, já. Então já vou corrigir. Vou, então, abrir aqui novamente. Professor, Sim. aqui, a Gabi falou assim que a internet dela não, ela tá sem internet lá na casa dela. Só que ela já fez a atividade, só que ela tá sem internet, então ela não consegue te enviar, entendeu? Aí ela falou pra te perguntar se você deixa ela enviar quando a internet dela voltar. Se eu deixar ela enviar quando a internet voltar, É, porque ela tá sem internet, entendeu? tá. Fala com ela que é só dessa vez, tá? Tá bom. Não para se acostumando. Vamos ver aqui. A primeira questão é de uma prova para sargento da aeronáutica, gente. Vejam para vocês verem, né? Uma questão de uma prova importante. Relacione as colunas quanto aos tipos de sujeito. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Então, essa a gente precisa fazer conta. Eu vou até fazer no papel aqui. Ó, indeterminado, simples, composto, oculto. João da Cruz nasceu no Desterro, atual Florianópolis, em 1861. Quem foi João da Cruz, gente? Quem foi João da Cruz e Souza? Vocês se lembram? Não. Gente, eu expliquei o ano passado tantas vezes. Ele foi o chamado poeta negro, né? Deixa eu ver, alguém escreveu aqui. Espero que alguém consiga. A pessoa escreveu não. Eu fui todo empolgado. Quando nós estávamos estudando simbolismo, eu falei que havia o poeta Cruz e Souza, né? Que escrevia poema como, por exemplo, a Caveira, né? Que escrevia poemas
sobre a morte, sobre a necrofilia, o simbolismo que tem essas características. Ele foi fundador do simbolismo aqui no Brasil em 1893, com Broquéis, com aquele livro dele de poemas. E ele era chamado do Dante negro, ou poeta negro, porque ele era escritor e negro, e naquela época isso era uma grande novidade. Mas, de qualquer forma, o que nos interessa aqui também é saber que a cidade de Florianópolis tinha o nome de Desterro, né? O que é um desterro, né? Desterro é um lugar para onde você vai saindo de outro lugar. Então, vamos ver. Cruz e Souza nasceu em Desterro. Então, nós temos o verbo nascer, significa que o que vem antes do verbo é o sujeito. João da Cruz e Souza. Olha, eu tenho um i, significa que eu tenho um acréscimo aqui, uma adição. Então, são duas pessoas, João da Cruz e Souza? É sujeito simples. É sujeito simples, porque o verbo está no singular. Então, vejam que é uma opção para confundir a pessoa que não consegue captar, né, a singularidade do verbo. Então, João da Cruz e Souza é um sujeito simples, então é o número 2, né? Vou colocar aqui na conta, número 2. A B, a outra, né? Deixaram a biblioteca limpa e arrumada. Aqui a frase já começa com o verbo. Isso significa que o sujeito vai estar ou oculto ou indeterminado, né? Pela desinência verbal, eu consigo identificar o sujeito? Não, é indeterminado. É indeterminado, porque não está nem na primeira nem na segunda pessoa. Então, é indeterminado número 1. Nas palavras daquele texto, permaneci imerso por horas. Então, essa frase não está na ordem, né? Eu vou colocar na ordem. Permaneci imerso por horas nas palavras daquele texto. Então, eu tenho aqui um verbo, o verbo permaneci. Pela desinência, eu consigo identificar se o sujeito é oculto? Consegue, o sujeito é eu. Isso, o sujeito oculto eu. Muito bem. Quem está falando é o Bernardo? É Vitor. Vitor. Então, é sujeito oculto, número 4. Passo adiante. Glouceste, Saturnio e Dirceu são os pseudônimos de dois grandes líricos da poesia arcádica brasileira. De quando é a poesia arcádica mesmo, gente? Vocês estudaram no primeiro ano sobre o arcadismo. Vocês se lembram das matérias que vocês estudam nos anos anteriores? Não muito, professor. É mesmo, Samuel? Memória é complicado. Alguém disse de algumas. Então, o arcadismo é lá do século XVIII. Também estou lembrando que eu vou dar aula hoje à tarde sobre isso. Eu não lembraria também, não. Acho que não vou mentir, né? Mas, de qualquer forma, vamos ver aqui. Temos o verbo ser, o que vem antes do verbo é sujeito. Glouceste, Saturnio e Dirceu. Que tipo de sujeito é esse? Composto. Composto, porque tem dois núcleos, né? Então, o composto aqui, número 3. Então, faz a conta. Não precisa fazer conta, é a ordem, né? 2 mais 1 mais 4, 3. 2, 1, 4. Então, é a letra C, gente, a resposta correta. Vocês acertaram? Eu sei. Olha só, gente. Então, vocês fariam um ponto numa prova como essa, para ser sargento da aeronáutica. Quem não gostaria? O sargento da aeronáutica é doido. Um salário inicial deve estar uns 10 mil. Não é isso tudo, não, professor. Acho que não. Não, né? Vamos fazer agora a segunda, corrigir, né? Assinale a alternativa em que o sujeito do verbo destacado é indeterminado. Não tem verbo destacado, mas a gente sabe que há um verbo só. No prato ainda constavam, após o almoço, um bocado de arroz e um punhado de farofa. Qual é o sujeito do verbo? Primeiro, eu tenho que encontrar o verbo, né? Constavam. Gente, vamos seguir a lógica. O verbo está no plural.
significa, então, que eu tenho mais de um núcleo desse sujeito, né? Então, qual é o sujeito? Um bocado de arroz e um punhado de farofa. Que tipo de sujeito é esse, então? Sujeito Composto. composto. Muito bem. Sujeito composto. Letra B. Retira-te agora, criatura miserável. Eu tenho que observar aqui, eu começo com um verbo já, né? Mas qual é o sujeito ao qual esse verbo se refere? Criatura Né? miserável. Criatura miserável. Então, é um sujeito, aqui no caso, o sujeito criatura miserável. Come-se muito bem, né? Então, nesse caso aqui, é um sujeito simples. Come-se muito bem em diversas regiões do Brasil. Nós temos um caso em que a oração começa com o verbo e nós temos o pronome se. Quando existe esse caso, o que nós devemos observar para saber se o sujeito é simples ou indeterminado? O que eu devo observar? Como que é, professor? Repete. Quando eu tenho uma frase que começa com o verbo e tem o pronome se, essa frase pode ser sujeito simples ou indeterminado. O que eu preciso saber para ver se é indeterminado ou se é simples aqui? Preposição. Isso, é preposição. Aqui tem a preposição. Qual é a preposição, Gabriel, que está indicando aqui que o sujeito é indeterminado? O em, porque em é preposição. Isso, em é preposição. Gente, eu sempre, quando eu tenho dificuldade em lembrar as preposições, eu me lembro do inglês, porque no inglês a gente estuda as prepositions, né? Então, between, in, but, of, né? Então, são essas preposições que também existem no português. E o em, que é o mesmo que in, né? Ou at, ou on, né? A gente tem no português. Então, essa preposição em indica que o sujeito é indeterminado. E precisamos comprar um carro novo. Aqui o sujeito é oculto porque a desinência do verbo indica que o sujeito é oculto nós. Então, a resposta certa é a letra C. Muito fácil. Agora, temos aqui, gente, essa questão que é um quebra-cabeças, também é da Sargento da Aeronáutica, né? Eu penso que essa questão aqui é para quem vai trabalhar com crime, né? E tem que exercer o papel que é o meu sonho de ser, eu queria ser detetive. Então, vamos lá, ler um texto abaixo. Marido, onde você estava? No escritório, meu bem. Precisei trabalhar até mais tarde. Mas, Otávio, seu sócio, saiu do trabalho às 5 e ligou aqui, querendo falar com você. É o trânsito, Olívia, o inferno das grandes cidades. Olha que mentirada. Vamos ver, então, as opções. Otávio é marido de Olívia? Sim ou não? Não. Não, porque, olha só, se tivesse uma vírgula depois de mas, né? E tirasse a vírgula depois de sócio, aí seria o marido dela. Mas aqui é Otávio, seu sócio. Esse seu sócio que está entre vírgulas está indicando, é uma informação que indica quem é Otávio. Otávio é o sócio do marido dela. Então, ele mentiu que estava, né, no escritório. Não estava. Faltou ele combinar com os russos, né? De onde vem essa expressão, gente, combinar com os russos? Vocês sabem? São expressões idiomáticas, é uma expressão do português. Vocês já ouviram essa expressão? Nunca ouvi, professor. Nunca ouviram? Pois é. Existem expressões, né? Como, por exemplo, combinar com os russos. Suponhamos que eu digo assim,
era para o Gabriel e o Samuel serem aprovados no exame para sargento da aeronáutica. Aí o Gabriel diz, mas faltou combinar com os russos, ou seja, eles não foram aprovados, né? Combinar com os russos é porque houve uma época, em 1962, se não me engano, em que a seleção brasileira foi jogar contra a Rússia no futebol, e a Rússia era um time muito forte, a União Soviética. E aí o treinador falou, você vai para cá, para o meio de campo, vai fazer aqui, vai atravessar aqui, driblar aqui, não sei o quê, e aí você vai fazer o gol. O Brasil tinha que fazer 2 gols. Aí alguém falou, mas faltou combinar com os russos, né? Porque eles não deixaram seguir e fazer esses gols. Então, daí surgiu essa expressão. Mas tomei esse exemplo aqui porque foi um caso típico no qual vale essa expressão. Eles não combinaram entre si. Então, Otávio não é marido de Olívia, Otávio é sócio do marido de Olívia, Otávio é o sujeito do predicado, saiu do trabalho, vamos ver. Mas Otávio, seu sócio, saiu do trabalho, sim. Seu sócio é o sujeito do predicado, saiu do trabalho? Otávio, seu sócio é o sujeito do predicado, saiu do trabalho? Não. Não? No caso aqui, seu sócio é o que nós chamamos de aposto, né? O que é um aposto? É uma informação dada, né, dentro de uma frase, mas ao mesmo tempo fora dela, porque não faz parte das relações semânticas, né, daquela frase. Então, vamos observar. Quais são as opções corretas? 2 e 3. 2 e 3. Muito bem, Gabriel. 2 e 3. O Gabriel é um aluno que gosta de português. Não gosta, Gabriel? Não. Fê, se você acredita que eu não gosto, tipo, eu gosto, mas teve uma vez que eu tirei, no 7º ano, eu tirei 3 numa prova que valia 10 de português, aí eu fiquei com trauma. Então você não gosta. Quais matérias você gosta? A minha vida toda eu gostei muito de matemática. Gostei mesmo, mas só que eu faço todas, né? Obrigado. Entendi. Sim. Muito bem. Vamos agora à questão 4. Classifique o tipo de predicado das seguintes passagens do hino do Cruzeiro Esporte Clube. Então, vamos classificar agora o tipo de predicado, né? Vamos ver. Existe um grande clube na cidade. Eu tenho aqui o verbo, né? Existe, então tenho que passar o sujeito para frente. Um grande clube existe na cidade, né? Então, que tipo de predicado é esse? Predicado verbal. Que mora dentro do meu coração. Predicado verbal também. Eu vivo cheio de vaidade. Predicado verbal nominal? Aí, gente, nós temos que observar o seguinte. O que é uma pessoa cheia de vaidade? Substitua cheio de vaidade por uma única palavra. Talvez. Vaidosa. Orgulhosa. Então, isso. Então, eu tenho aqui um verbo que indica uma ação e eu tenho um predicativo do sujeito, né? Eu vivo cheio de vaidade. Então, eu vivo vaidoso, né? Então, aqui eu tenho um predicado verbo nominal. Pessoal, se fosse um predicado verbal, como é que um predicado do verbo, como é que seria, hein? Seria assim, eu vivo, por exemplo, eu vivo no Brasil, né? Então, aqui neste caso, eu tenho somente um núcleo verbal, porque eu não tenho uma qualidade, né? Porque viver no Brasil não é uma qualidade. Agora, eu vivo feliz. Feliz é uma qualidade.
Então, por isso mesmo, eu teria um predicado verbo nominal. O núcleo verbal, viver, e o predicativo do sujeito feliz. Aqui, vivo cheio de vaidade. Cheio de vaidade é uma qualidade, né? Então, eu tenho aqui um predicativo do sujeito também, além do verbo viver, que é um verbo de ação. Na realidade... Sim, Gabriel. Essa daí, tipo, eu errei, mas é porque eu fiquei com dúvida no verbo viver, por causa que aí eu fui olhar na internet, né, que eu tava com dúvida. Aí foi lá, eu encontrei na internet falando assim que quando viver vem antes de um predicativo, tipo, aí ele significa estar sempre. Aí ele vira verbo de ligação, mas aí tá errado isso, né? Peraí, só um minutinho. Quando viver... Quando viver, ele fica antes do predicativo, que é que nem cheio de vaidade, né? Vaidoso. Quando ele fica antes disso, ele vira verbo de ligação. Porque Não, significa que a Gabriel, pessoa está sempre vaidosa. o que você falou está certo, é isso mesmo. Eu que errei aqui. É porque indica estado. Eu falei verbo nominal. Desculpa, gente. Viver aqui não é no sentido de estar vivendo, é no sentido de estar em constante vaidade. Então, é um predicado nominal. Desculpa a falha. Bem lembrado, né? O verbo viver, quando indica um estado, ele é verbo de ligação, e por isso mesmo o predicado aqui é nominal, não verbo nominal. Pois, na realidade, é um grande campeão. Aqui temos o verbo ser, que é um verbo que indica estado também, que aí nesse caso aqui é a mesma situação do viver. E um grande campeão, predicado nominal também. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e imortais, né? Então, vejamos aqui, como nós classificamos. Temos, né, então, o verbo, páginas heróicas e imortais. Eu tenho um verbo de ação, que é um verbo ter, e eu tenho um predicativo aqui, heróicas e imortais, são qualidades? São qualidades de páginas. São, então é um predicativo do objeto, né? Então, sim, aqui eu tenho um predicado, então, verbo nominal. Cruzeiro, cruzeiro querido, é tão combatido, jamais vencido. Então, aqui, novamente, eu tenho um verbo de ligação, então, que não indica ação, que indica estado. Isso já indica para mim que o predicado é nominal. E aqui eu tenho dois predicativos, combatido e vencido. Agora, é muito curioso como os hinos de futebol criam narrativas que não condizem com a realidade. Isso é típico dos hinos, né? Qual que é a característica básica de qualquer hino, seja o hino de um país ou o hino de um clube de futebol? Só elogiar, não pode fazer nenhuma crítica, né? Porque aí não condiz com esse gênero hino. Tanto que o hino nacional brasileiro diz, né? Dentre outras mil és tu Brasil, ou pátria amada, tudo aqui é melhor, né? Como diz, das terras mais garridas, né? Nossos campos são mais belos, nossos campos têm mais flores, tudo é mais, né, no lugar, porque o hino serve para criar o quê? Um sentimento nas pessoas de orgulho, né? Então, aqui diz, cruzeiro tão combatido, jamais vencido. Aqui cria-se, então, uma falsa narrativa de que o time nunca perdeu, né? Quando, na verdade, perdeu e muito, né? Tanto que está na Série C, né? Do Campeonato Brasileiro, Série D, não sei. Vamos lá. É difícil isso, é difícil mesmo. Não, Cruzeiro usando o sensacionalismo para isso é complicado. É um tipo de sensacionalismo, né? Agora vamos ver o do Atlético se tem sensacionalismo. Temos que ser imparciais aqui. Faço o mesmo com as seguintes passagens do hino do Clube Atlético Mineiro. Nós somos do Clube Atlético Mineiro. Então vejam, nós temos aqui o verbo ser, que é um verbo de ligação que indica estado. Então é um predicado nominal, né? É um predicado nominal, porque
nós temos apenas característica, nós não temos um verbo com indicação. Jogamos com muita raça e amor. Então, temos um verbo de ação, que é jogar, sujeito oculto, com muita raça e amor. Temos predicativo aqui? Não, não temos qualidade, né? Então, é um predicado verbal. Vibramos com alegria na vitória. Aqui, nós podemos interpretar, né? Vibrar é um verbo de ação, portanto, eu tenho um predicado verbal. Vibramos com alegria nas vitórias. Aqui eu posso interpretar com alegria como sendo alegres, né? Ou alegremente. Se eu interpretar como advérbio, com alegria, no sentido de alegremente, eu tenho apenas um predicado verbal. Se eu interpretar com alegria como sendo alegre, eu estou com alegria, eu estou alegre, aí eu tenho um predicativo. Então, aqui é uma questão de interpretação. Por isso mesmo que é pouco comum em provas o uso de exemplos e de frases atuais ou frases tiradas do hino de futebol, por exemplo, porque aí foge muito a estrutura clássica das orações, aí você tem que interpretar. Então, aqui fica livre a interpretação, o predicado é verbal, mas ele pode também ser nominal, dependendo da interpretação do que significa com alegria aqui, né? Honramos o nome de Minas no cenário esportivo mundial. Honramos, então, é um verbo de ação. E eu tenho um predicativo aqui. Não. Essa já dá para identificar mais claramente. Eu tenho um predicativo? Eu acho que não. Temos 2 predicativos aqui. Quais são eles? Quais são os adjetivos aqui presentes? Esportivo e mundial, né? Então, eu tenho um predicado verbo nominal. Somos o orgulho do esporte nacional. Aqui, no caso, o verbo ser é um verbo de ligação, portanto, predicado somente nominal, né? Então, predicado nominal, e temos aqui esse núcleo, esse predicativo do sujeito, aliás, esse predicativo do sujeito, que é nacional. Então, gente, em vista do que foi apresentado até aqui, né, verbos que indiquem estado, somente predicado nominal, verbos que indiquem ação, o predicado em primeira mão já vai ser verbal, e se além de indicar uma ação, de haver característica, seja do sujeito, seja do objeto, eu tenho, então, um predicado também nominal. É importante que isso seja lembrado, porque, como eu estou dizendo, nós estamos ainda iniciando a análise sintática. Nós estamos pensando nos termos essenciais da oração, e ainda pensando em período simples. Quando formos pensar em período composto, é que entraremos em mais complexidades. Alguém tem um comentário? Sobre o hino do Atlético. Vamos ver se existem inverdades aqui, né? Jogamos com muita... professor. Existe? Jogamos com muita raça o e amor. último. Somos Quando orgulho fala do que é o esporte orgulho do nacional. esporte nacional, é mentira. Aham, é mentira, né? Não é orgulho, mas também não é a chacota, né, do esporte nacional. Será que... Pelo Não. menos em Minas é chacota. Gente, o Atlético tá bem no campeonato. Não tá, não? Ah, mas ganhar que é Não, bom professor, nada. deixa eles falar. Isso. Agora, por exemplo, Deixa eu honramos o nome de Minas no cenário esportivo mundial. Aí eu acho que já é demais, né? Também é mentira. Porque vejam Mundial só. é demais. E olha como é que é curioso, como é que o hino, então, ele não segue uma ordem correta. Porque qual que é a ordem correta? Você ir do menor para o maior. Então, ele começa dizendo que honra no cenário mundial,
aí depois diz que é do esporte nacional, né? Eu acho que pensar em termos mundiais já é um pouco pretensioso, né? Eu acho que essa é a parte mais ousada, digamos assim, desse hino nacional, desse hino Mas eu acho o hino do Atlético mais bonito. Não é lindo, mas é mais bonito do que o do Cruzeiro, né? Não, mundial também, eu também concordo com você. Isso não é isso tudo, não, Eu sou mas atleticano, nacional. sim. Eu sou atleticano, mas eu sou uma pessoa, como é que eu vou dizer? Eu sou imparcial, né? Eu não elogio só por elogiar. Eu acho que sim, é um hino um pouquinho mais bonito. Gente, até sexta-feira, vamos almoçar, porque já está na hora. Falou, Tchau. professor. Falou. Falou, professor. Falou. A gente não quer fechar, não.